Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jéssica, se você é nova, você está no canal Luz de Vênus e estamos aqui hoje para pegar a nossa carta do dia. Lembrando que esse vídeo é atemporal, então ele vai servir exatamente no momento que chegar para você. Te convido a vir assistir a nossa série de vídeos desse quadro. Para você que está querendo aprender mais sobre o tarô e se conectar mais com a sua espiritualidade. Então, essa carta, essa tiragem, ela serve tanto para a sua carta do dia, para você que deseja receber essa orientação, quanto para que você conheça, né, para quem está aí estudando sobre o tarô nesse momento. Vamos lá, então. Qual a nossa carta do dia de hoje? Peço que se você chegou até aqui, firme essa pergunta também no seu pensamento. Traga sua energia mais positiva possível. Vamos lá. Me mostre, por favor, tarô, sem mentiras, qual a carta do dia de hoje para mim e para as pessoas que estão se conectando com essa leitura. Carta do dia de hoje, por favor, espiritualidade. Seis de copas, que interessante. Ontem a gente tirou 4 de copas e hoje a gente deu seguimento no mesmo naipe, só que com uma carta muito positiva, né? A gente pulou aí, de certa forma, a dificuldade do 5, que fala de um desconforto emocional, muitas vezes causado por um luto, por uma perda, enfim. Então isso mostra que estamos avançando bem. Estamos em harmonia com as nossas emoções e estamos aprendendo a lidar com as dificuldades da melhor maneira possível, né? Se você chegou aqui, nesse momento, saiba que esse é um sinal do universo, da espiritualidade e que você está indo muito bem nessa parte aí emocional. Gente, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o 6 é uma carta que fala de harmonia, é uma carta que fala de equilíbrio, relações, amor. E o naipe de copas, ele fala justamente sobre os nossos sentimentos. Então, é uma combinação muito adequada, né? Copas aqui está em casa. Copas no 6, ele está tão em casa que ele tende até a ficar um tanto nostálgico. E esse é um dos significados dessa carta, é a nostalgia. Aqui nessa carta a gente tem a representação do que seria 2 crianças. Então essa carta fala muito da nossa criança interior também. E das coisas que a gente vivenciou enquanto criança, que a gente ainda lembra com aquela nostalgia boa, né? Quando bem aspectada, que é o caso aqui, essa carta vai nos trazer essas lembranças aí, essas memórias de infância que são positivas, certo? Que muitas vezes a gente se pega, né, em meio a elas. Só é interessante que você não se perca, né? E que você saiba colocar essas memórias, essa nostalgia em seu devido lugar. E não que você traga aí para o seu presente como uma premissa para o seu futuro, né? Porque isso aqui são coisas que já passaram, que nos trazem sim boas memórias, trazem, e essas boas memórias são importantes pra gente hoje, são, mas não são tudo, né? Não são aí o nosso futuro. Então, para que a gente não se perca nelas aí, é interessante que a gente saiba colocar limites, talvez, nessa necessidade nostálgica, né? Mas como carta do dia, essa carta vai estar falando que muito provavelmente hoje vão vir sentimentos, situações que vão te lembrar muito coisas que você já vivenciou. E isso, na verdade, significa um avanço. Olha que paradoxo, né? O passado, que vem em seu devido lugar de memória, representa, na verdade, um avanço, que é a sua capacidade de perceber, de lidar com as coisas que você já vivenciou de uma nova perspectiva, sem fugir delas, mas também sem se aprisionar.
Então, interessantíssimo essa carta vir justo neste dia, porque pessoalmente eu estou de fato em um período, né, em um momento que eu estou muito reflexiva, né? Amanhã é o meu aniversário, então para quem entende um pouquinho de astrologia sabe que nesse período a gente costuma passar por muitas avaliações, né? Alguns chamam de inferno astral, eu não chamo mais assim, mas é um período de muita avaliação, então eu tô um tanto nessa vibe mesmo. E achei interessante que essa carta tenha vindo justo hoje, seguido do 4 de copas, tá? Que foi a carta que veio ontem, que estava falando sobre um certo tédio, uma certa nostalgia, e aí eu trouxe todas as, assim, foi uma carta muito interessante, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, vou deixar lá na tela final, tá bom? Nos cards, porque foi uma carta que insistiu em cair, sabe? Eu tirei ela veio 2 vezes quando eu tava embaralhando, depois ela já veio virada, e depois eu fiz a tiragem e ela insistiu em cair mesmo assim, então ela tinha que vir naquele momento. E assim que eu vi aquela mensagem, eu pensei, tá, acredito que o intuito principal dessa energia hoje é o aconselhamento, né? A orientação. Então, se você está nessa energia, você saiba ir além dessa espécie de tédio que aquela carta traz e perceba que ainda há recurso, ainda há oportunidade. E aí, hoje, a gente já chega no 6, né? Nem passou pelo 5, ou seja, passamos, mas passamos em silêncio, digamos assim, em nosso individual, passamos de fase de uma forma muito rápida, né? Então, parabéns para nós, nós merecemos esse mérito aqui, né? Esse privilégio. E como consequência disso, hoje aí é um dia de harmonia, tá? Paz emocional. Estou falando aqui com pessoas que estão enfrentando seus medos, enfrentando aí seus monstros do passado e que estão avançando muito bem, tá? Eu recomendo muito que você assista o vídeo de ontem e me diga se você realmente se percebe aí recentemente naquela situação, naquela energia, e se você comenta aqui embaixo se você se percebe de fato nessa energia hoje, tá bom? Agradeço muito sempre pela interação de vocês, é muito importante pra gente que faz aqui esse tipo de trabalho. E acho que por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida sobre essa carta, pode deixar aqui nos comentários também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!